Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje falaremos de literatura inglesa com mais uma indicação de conto. Se você gosta de literatura inglesa, já há vários vídeos aqui bem legais para vocês, inclusive vídeos de estudo de literatura inglesa. Eu vou deixar o link aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. E se esse tema te interessa, já se inscreva aqui no canal, já curta o vídeo. E se você não gosta de literatura inglesa, você leu errado, ou você não conhece suficientemente, e para esses dois problemas temos a solução, que é me acompanhar aqui no canal. Dito isso, hoje temos aí a indicação do conto The Story of an Hour e vamos iniciar o vídeo falando um pouco então sobre Kate Chopin. Bom, Kate Chopin nasceu nos Estados Unidos, no Missouri, no ano de 1851 e faleceu no ano de 1904. E ela é considerada uma das precursoras das autoras feministas dos Estados Unidos. Kate é frequentemente relacionada a Zelda Fitzgerald, cujo marido já apareceu aqui em outro momento, uma vez que ela fora casada com ninguém mais, ninguém menos que F. Scott Key Fitzgerald, o grande autor de The Great Gatsby. Bom, retornando aqui a Kate Chopin, o livro mais famoso dela, tanto lá no exterior quanto aqui no Brasil, é O Despertar, The Awakening. Mas hoje vamos falar sobre um conto que é também conhecido, mas como já sabemos, geralmente o que vai mais se sobressair na carreira do escritor é o seu romance e dificilmente os seus contos, mesmo que ele tenha contos muito bons, como é o caso desse aqui em especial. Uma curiosidade é que ela, Kate Chopin, foi muito influenciada por um autor francês, o Guy de Maupassant, que também já apareceu aqui no canal em outros momentos, já falei sobre ele em um dos primeiros vídeos que eu gravei aqui, e ele é um autor que eu gosto muito, porque eu sou muito fã de contos aí fantásticos, e o Guy de Maupassant é um dos precursores desse tipo de narrativa. Mas apesar da Kate ela ser influenciada pelo Guy de Maupassant, tê-lo ali como uma referência, ela consegue construir a sua técnica de uma forma muito particular, muito singular também. Ela foca muito na vida das mulheres do século XIX, então talvez isso seja mais alguma coisa que realce aí o seu status de precursora das autoras feministas. O conto de que nós vamos falar hoje, aqui no Brasil, ele costuma ser traduzido como uma história de uma hora. Bom, essa história ela vai trazer muito a questão justamente de uma mulher, como nós já vimos que é um dos temas mais favoritados aí na obra da Kate. Aqui, além de termos uma ideia sobre a identidade ou a falta dela, a partir dessa personagem feminina, nós vamos ter também um olhar mais amplo sobre como o casamento era visto na época, que era visto como uma prisão, uma opressão, uma repressão. E nós também vamos ter uma ideia de morte como liberdade, só que isso é até um pouco macabro, porque quando a gente pensa em morte como liberdade, tanto na literatura quanto até mesmo na vida real, se a gente fala isso, a gente tem uma ideia de que você vai ser livre quando você morrer, só que não é nesse sentido que a morte como liberdade aparece aqui nesse conto. Na verdade, é que nós vamos ter uma esposa que só vai poder ser livre se o seu marido morrer. Bom, esse é um conto bem curto realmente, ele tem ali cerca de 4, 5 páginas, não mais que isso. Vocês conseguem encontrá-lo aí facilmente e vale a pena a leitura. Eu sempre indico que quando a gente vai começar a ler um autor, conhecer um autor, é interessante a gente iniciar pelas suas formas breves, então ou poemas ou contos. No meu caso eu prefiro contos do que poemas, então eu sempre começo por lá. Porque o nosso tempo é curto e as leituras boas são tantas, então não vamos perder tempo. Às vezes a gente pode não gostar do autor, do jeito que ele escreve, e aí a gente já vai descobrir isso na hora que lermos os seus contos. Mas é claro, se gostarmos, eu acho que vale muito a pena ir para os romances. E como eu gostei muito da Kate Chopin, eu acredito que em breve lerei aí também o seu romance principal. E nesse conto de hoje, como o próprio título dele sugere, a história de uma hora, o sonho de uma hora, isso tudo vai acontecer realmente num curto espaço de tempo que nós podemos pensar que é justamente uma hora. Nós vamos ter ali uma mulher que vai ser, de certa forma, a protagonista dessa breve história. Ela é casada e o marido dela saiu para uma viagem. Só que logo no início nós temos a informação de que ele morreu. Então a irmã dela, se eu não me engano, e mais um amigo da família vão lá dar a notícia para essa mulher. Uma notícia com muita calma, porque ela sofria do coração. Então eles tinham que dar essa notícia com calma, para que ela não viesse a passar mal ali.
E aí, quando eles revelam para ela que houve um acidente, que o marido dela estava nesse acidente e acabou falecendo, ela fica nervosa de fato, só que não da forma como que eles imaginaram que ela ficaria, mas eles não sabem disso, porque tudo acontece internamente, esses devaneios, essas reflexões dela sobre a morte do marido acontecem ali na sua mente, então ela começa a pensar nele, nos momentos que eles tiveram, mas ela começa aí a pensar no futuro, então é como se fosse uma ordem cronológica. Aí ela vai pensando no que vai acontecer agora que o seu marido morreu. E com isso ela vai entender que o que vai acontecer agora é que ela será livre, 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 porque, enfim, naquela época, quando uma pessoa casava, na verdade, se essa pessoa fosse a mulher, ela virava um objeto do marido, e se essa pessoa fosse o marido, ele virava dono da mulher. Infelizmente, isso era o que acontecia na época. Então a mulher sabia que quando ela entrava nesse casamento, ela entrava de certa forma em uma prisão. E ali nós vemos uma coisa interessante, que não é que esse marido fosse ruim para ela. Ele era um bom marido, e ela inclusive diz que às vezes ela o amava. Mas então por que ela fica feliz com a sua morte? Bem, porque a sua morte é a única coisa que faria com que ela tivesse liberdade. Então, uma mulher viúva era de fato a única mulher livre na sociedade. Até porque se ela não viesse a se casar novamente, isso era visto até como um ato bom, porque ela louvava a memória do seu marido. A gente também percebe que a mulher no casamento, ela perde a sua individualidade. Ela começa a viver para o seu marido, então ela deixa de ser quem ela era para ela ser essa figura da esposa, da mãe, da pessoa que cuida da casa. Então ela desempenha várias funções ali, mas ao mesmo tempo a sociedade tem essa ideia de que a mulher que é dona de casa, que não tem um trabalho externo, é uma desocupada. E para quem, assim como eu, lê mais histórias dessa época, sabe que as coisas não são bem assim. Então a possibilidade de vir a ficar viúva significava essa possibilidade de construir a sua própria identidade sem ser uma extensão do marido. Então é algo bem interessante. Só que após tudo isso se passar na mente dela, a história tem uma reviravolta, acontece algo assim sensacional, totalmente inesperado. Então você realmente não vai estar preparado para aquele final. Então a gente pode pensar que a história tem três grandes momentos. O primeiro momento, no qual ela está tranquilamente ali na sua casa, então recebe essa notícia da morte do marido. Depois, esse segundo momento, no qual ela viaja em meio a mil pensamentos de como poderia ser a vida dela, de como ela será livre. E depois um terceiro momento, que vai ser o desfecho dessa história, e vai ser um desfecho que não tenho comentários para ele. Então já fica aí essa dica pra vocês, eu espero que vocês tenham gostado dessa breve indicação de hoje, e é isso por hoje, vejo vocês no próximo vídeo.